muito amor. Assim, é uma relação construída. E eu acho que, pelo menos na minha barraca, eu sempre cultivei isso. Não só pra mim, mas pros meus funcionários. Eu sempre falo pra eles assim, gente, a barraca, ela não é da Flávia, da Tereza, do Fábio. A barraca quem faz somos nós. Então, o cliente, ele tá vindo aqui não só pra ver eu, meu irmão, a minha mãe, meu pai, é pra vir ver vocês. Cria uma relação com eles. Fala, conversa, pergunta o nome, tenta entender aquela pessoa. Essa relação vai te dar muitos benefícios. E um exemplo clássico. Quantas vezes você foi numa barraca de pastel e erraram o seu pedido? Já aconteceu. Só que você sempre vai na mesma barraca? Sim. Você perdoou, não perdoou? Sim. Então, sim. Eu acho que quando você cria uma relação, a pessoa, ela tem mais empatia por você. A minha barraca de sábado e domingo é uma loucura. Eu juro pra você. Quem me vê trabalhando, acha que eu sou louca. É tanta gente. Tem hora que... E os meus funcionários também. A gente tem a mesma vibe, assim. E eu falo pra eles, se vocês não constroem uma relação, a linha de perdão, ela é muito tênue, assim. Sim. Agora, se o cara te conhece, sabe seu nome, sabe que você é parceiro dele, ele vai falar, tudo bem, acontece, vamos lá, segue a vida, vai, vocês estão trabalhando. E isso acontece demais com a gente. Então, eu acredito que relacionamento é a base do atendimento, sabe? Salve, salve pasteleiros e pastelovers, eu sou Danilo Agonilha e esse é o podcast Guia do Pasteleiro. Hoje eu tenho o prazer de receber uma amiga, uma pasteleira que é referência no nosso segmento e que já marquei algumas vezes dela vir aqui, às vezes não dava agenda, às vezes não dava a minha, mas finalmente consegui trazer ela, que é uma querida, que, cara, me inspira muito pela garra, pela perseverança, pela vontade guerreira, que é a minha amiga Flávia Okabe. Seja muito bem-vinda, Flavinha. Prazer enorme estar te recebendo aqui hoje. Obrigada, Dan. Na verdade, é uma grande honra estar aqui com você. Porque, além de tudo, você é um grande amigo. Então, para mim, estar prestigiando o que você faz é algo assim que não tem preço. Imagina, eu que agradeço, de verdade, de coração. Bom, então, antes de começar esse bate-papo, que hoje a gente vai falar sobre a história de como a Flávia começou, ela que tem as origens na Feira Livre, hoje já tem loja, trabalha com delivery. Também tirando onda de palestrante agora, né, Flavinha? A gente vai falar sobre empreendedorismo feminino, então o bate-papo hoje vai longe. Vou tentar também me controlar aqui, porque senão a gente vai ficar muito tempo, que eu tenho certeza. Mas, enfim, antes de começar esse bate-papo, então, eu quero fazer um breve agradecimento aos parceiros que tornam esse projeto possível. A Favorix, que é a idealizadora e referência nacional na fabricação e distribuição de massa para pastel. Além de produtos de alta qualidade, a Favorix também oferece cursos completos para quem deseja ingressar ou se profissionalizar no universo da pastelaria. A Toshiro, especialista em tecnologia para a produção de massas frescas e pastéis. Então, a Toshiro leva inovação e eficiência a todas as indústrias do setor. A Nova Fritadeiras, parceira constante em histórias de sucesso, que oferece fritadeiras profissionais de alto desempenho, unindo qualidade e segurança com preço justo. E para você que deseja elevar o nível do seu negócio, vai lá falar com o João, meu parceiro da Nova Inox. A Maker Filmer, do grande Pedrão, nosso editor agora, ajudando o seu empreendimento a ganhar autoridade, presença digital e respeito no mercado. E a nossa nova parceira Colibri, maior sistema de gestão para pastelarias, bares e restaurantes do Brasil, contribuindo nas operações mais organizadas e rápidas do Brasil. Bora pro nosso bate-papo, Flavinha? Bora. Vamos lá, então. Bom, então, para quem está te conhecendo talvez agora pela primeira vez, fala um pouquinho como que você começou nesse segmento da pastelaria, a sua história profissional. Vamos lá. Dan, na verdade, não é nem como eu comecei, é como eu nunca saí. Eu venho de uma empresa familiar, dos pastéis Okabe. Eles já atuam no mercado há mais de 30 anos. Então, desde criança, eu trabalho com eles nesse segmento. Já tive as saídas para estudar, para fazer faculdade, trabalhar em outras empresas. Mas eu retornei agora para trabalhar na empresa deles fielmente e exclusivamente há mais ou menos uns 5 anos, assim.
Pouco tempo, eu achei que fosse até mais esse retorno seu, Flavinha. Você se formou em quê? Eu sou engenheira. Eu sou engenheira de materiais, me formei pelo Mackenzie. Atuei como engenheira uns 5 anos, mais ou menos. Depois eu abri um e-commerce. Trabalhei por conta nesse e-commerce por mais uns 4 anos, mas sempre trabalhando com pastel. Então, eu tava na faculdade, fazia estágio, fazia faculdade e ia pra feira no final de semana. Depois eu tive a minha empresa, o meu e-commerce. Mesmo assim, ajudava eles no final de semana. Então, o pastel sempre esteve presente. E eu digo 5 anos porque foi quando meu pai teve um problema de saúde e ele não podia mais trabalhar. E aí, eu tive que conciliar o e-commerce com o pastel. Daí eu comecei a trabalhar e depois eu vi que estava insustentável, até pela minha saúde, que eu não tinha mais vida. E aí, com isso, eu vendi essa loja online e fiquei só no pastel. Eu queria engravidar e tal. Tive o Leonardo e depois que eu tive o Léo, aí eu realmente voltei para o mundo do pastel mesmo, assim. A sua história, ela... é até um pouco parecida com a minha, né? Porque eu também eu brinco que eu nasci defumado a óleo, que desde criancinha nunca saí do segmento de pastelaria, né? Você ainda teve umas andanças, né? Sim. Eu nunca nem saí. E eu acho que isso traz uma percepção de mercado diferente para nós, né? Que estamos desde sempre. A gente percebe, talvez, as diferenças de gerações que vão passando no pastel, os hábitos de consumo que vão passando no segmento do pastel, né? Sim. E eu acho que você até bem mais do que eu, porque tá ali na raiz, naquela coisa da feira livre mesmo, né? Sim, quem trabalha muitos anos, assim, com o público, tem a oportunidade de ver gerações passando. Então, eu conheço os avós, que daí vieram os filhos, depois os netos, e agora o neto vem com a namorada. Então, você conhece a família inteira, você cria laços, assim, né? E você vê a tendência de mercado também acontecendo ali na sua frente. Tem oportunidade de enxergar. Então, quem trabalha com feira, com público e tem essa oportunidade, é muito valioso. O que você traz, assim, de percepção que você já teve de hábito de consumo? Tem alguma parada que te chamou a atenção nesse... Tem muito, né? Por exemplo, quando o meu pai estava tocando, assim, mais assiduamente, ativamente, né? Ele tinha algumas ideias, assim, em relação, por exemplo, não vamos colocar tantas mesas na barraca para o pessoal não demorar tanto. Ou então, sabe? E aí, eu olhei assim, eu e meu irmão, a gente precisa colocar. Aí era sempre assim, quando meu pai e minha mãe iam viajar, a gente aproveitava para mudar as coisas. Todo mundo sabe, quem tem aqui empresa familiar, veio de empresa familiar, sabe como é difícil, né, gente? Às vezes, para você mudar uma palha de lugar, tem uma briga na família. Então, muitas vezes a gente usava essa técnica. Pai, vai viajar. Mãe, vai viajar. Aí, quando eles voltavam, tinha tenda, tinha mesa, tinha, sabe assim? Sim. Então, você começa a enxergar a necessidade do seu cliente e implantar. Por exemplo, essa questão das tendas, as mesas, né? A gente começou a colocar porque a gente percebeu que as pessoas queriam ir e queriam ter comodidade, conforto, né? E realmente, eu acho que isso aí é uma coisa também que, se a gente for analisar lá atrás, meu pai, quando vendia pastel, que era em banca, eram uns banquinhos em volta da banca e só. E realmente, hoje... não vou muito à feira, né? Mas quando eu vou, percebo que tem, tipo, uma vaga de uma outra banca que é reservada só para, como se fosse uma praça de alimentação para consumir o pastel. Né? Que, na verdade, Flavinha, parece que virou uma ocasião de consumo muito tradicional aqui em São Paulo, né? Sim. Eu não tenho experiência fora de São Paulo para saber se também ocorre em outros lugares, mas aqui em São Paulo parece que o pastel virou aquele momento, tipo, marcante da semana, né? E eu gostaria muito que as pessoas dessem continuidade a isso. Porque hoje a gente vive num mundo que as pessoas não têm esse contato, né? Não têm essas conexões. E a feira é um organismo vivo, né? Então, você encontra pessoas do bairro todo, aí os amigos se encontram, o pai que leva o filho para comer, e aí cria aquela rotina, cria aquela amizade. Então, se eu pudesse falar hoje para as pessoas da sociedade, é que não deixem a feira morrer, sabe? Porque é algo que realmente ajuda a convivência na sociedade, sabe? Até vizinhança, né? Porque a feira, ela é local, um comércio local, você encontra os vizinhos do bairro ali, tudo na feira, né? Verdade. E você percebe assim que, tipo, caiu o movimento de alguns anos lá atrás para hoje, principalmente porque a gente, né, tem essa questão que a mulher sai para trabalhar, um exemplo, né? Sim. E aí, não sei se isso impacta muito
na vida do feirante ou tanto faz? Como que é a sua percepção, sim. Flávia? A minha percepção é que teve essa queda, assim, de consumo, tá? Principalmente em feiras durante a semana, justamente por uma mudança de comportamento da sociedade. Então, a mulher saiu para trabalhar. Hoje, as crianças, elas não querem sair de casa, sabe? Muitas vezes, até hoje na feira, você vê os pais indo e as crianças não querem ir. Sabe? Ai, é muito quente. Ai, não quero sair de casa. Sabe assim? Só que é uma oportunidade de relação. Então, eu acho que os pais têm que levar. Vamos lá, tá quente, mas você vai comigo. Vamos tomar caldo de cana gelado. Vamos comer um pastel fresquinho, frito na hora, sabe? E a gente vê essa mudança de comportamento, sabe? Sim. Então, a feira... Por isso que eu deixei até esse recado. Porque a feira, ela realmente tem diminuído de movimento mesmo, sabe? Mas eu acho que é tendência, né? Algo normal. Pode ser. E foi essa tendência que te fez, de repente, pensar em ter uma loja? Vamos falar agora um pouquinho já, puxando o gancho do pastel do Léo, né? Foi isso que te fez, de repente, abrir uma caixinha e falar, talvez daqui 10 anos, talvez daqui 15 anos as coisas vão mudar e pode ser que Feira Livre não exista mais, né? Aí, de verdade, creio que não, mas tudo é possível. Pode ser, tudo é possível, sim, né? Foi isso ou não? Ou teve outros porquês aí? Na verdade, foi um dos motivos, né? O pastel do Léo, e aí ele chama Léo porque o pastel do Léo é por causa do Leonardo, né? Leonardo, sim. Meu filho maravilhoso. Manda um beijo, olha pra câmera e fala beijo, Léo. Meu amor da minha vida, Leonardo, eu te amo, viu? Um beijo. Aí, ó, fica um cortezinho pra ele. Ele, maravilhoso. E assim, o pastel do Léo, ele surgiu, na verdade, por uma necessidade minha pessoal. Como todo mundo sabe, empresa familiar, a gente acabou de falar, são empresas onde são mais engessadas, onde você não consegue implantar tantas modernidades e inovações mesmo com facilidade. É diferente de eu abrir uma empresa e eu tendo uma cabeça mais jovem ir lá e fazer o que eu quero. Concordo. Então, quando eu resolvi voltar para o pastel, eu percebi que eu precisava me evoluir como pessoa. Porque se eu continuasse do mesmo jeito, eu não conseguiria melhorar a empresa, não conseguiria fazer nada. Então, eu fui atrás de alguns cursos, livros, podcast, fiz de tudo para tentar melhorar. E em um desses cursos, que foi para empresários lá em Campinas, eu comecei a estudar ferramentas de gestão. Só que aí, quando eu pensava em ferramentas de gestão, eu falava, tá, mas como que eu vou aplicar lá na empresa dos meus pais? Que eu chegava para mudar alguma coisa e tinha uma certa resistência. Então, eu falei, tá, o que eu posso fazer? E comecei meio que automaticamente desenhar um outro negócio. E eu fazendo análise SWOT, e falando, poxa, aqui tem um gap, aqui tem uma necessidade. Eu tô num local que não tem isso, não tem ninguém que faça isso, dessa forma, desse jeito, que atenda esse público. Por que eu não faço? O que me impede? Quais são os desafios que eu tenho que enfrentar para ter isso? E aí, eu também tenho a questão econômica, financeira. Poxa, eu quero ganhar mais dinheiro. Eu tenho um filho para cuidar. E eu tenho meus objetivos. E aí, eu juntei tudo e abri, e fundei, inaugurei o Pastel do Léo. Então, ali foi a oportunidade que eu tive de implantar as coisas que eu acreditava, e também de mostrar através de resultados para os meus pais e para o meu irmão que eu poderia fazer diferente. Porque eu venho de uma família japonesa. E todo mundo sabe, eu acho que é geral, assim, eles vieram de um cenário de guerra. Então, são pessoas que têm algumas marcas profundas. São mais patriarcais, machistas. Imagina que o meu pai tem 2 filhos, um homem e uma mulher. E a mulher, que é a filha mais nova, quer ser a revolucionária. Não dá. Mais nova ainda por cima. Então, conforme eu fui mudando o meu olhar, eu entendi que não seria algo fácil, mas que eu tinha que tentar. E qual é a forma mais fácil de convencer alguém que você é capaz? Através de resultado. Então, eu falei, se eu acredito e eu sei que eu consigo, eu vou fazer. Aí, eu fui lá, encontrei um ponto, fiz dentro do que eu podia, uma loja pequena, sabe, organizadinha. Contratei meus funcionários, comecei. O começo foi super difícil, mas, graças a Deus, o Pastel do Léo, ele é super querido, super bem recebido na comunidade. As pessoas gostam muito. E eu tenho muito orgulho da nossa loja. Que legal. Essa transição, ou essa nova etapa,
Você falou aqui do seu pai, que tinha uma certa resistência, mas o seu irmão lá atrás, quando eles iam viajar, vocês dois meio que numa parceria entravam num comum acordo. Você em algum momento teve de repente, essa vontade de ter o seu irmão do seu lado? Ou você falou assim, não, eu quero um desafio meu, e se eu quebrar a cara, eu quebro sozinho? Como que foi todo esse pensamento para ter a loja do Pastel do Leão? Na verdade, por todo o respeito na família, pelo menos na minha família tem muito respeito nesse sentido, assim, sabe? Uhum. Então, eu respeitando eles, eu cheguei para conversar com meu pai e com meu irmão. Falei, olha, eu tenho um planejamento de abrir uma loja nesse ponto, vai se chamar tal Pastel do Léo. Uhum. Vocês querem entrar comigo como sócios? E aí, meu irmão falou que não. Ele, não quero mais trabalho, não quero dor de cabeça. E meu pai falou, não. Sem muita explicação, não. Não quero. Eu acredito também porque tá em outra fase da vida e tudo mais. Então eu falei, não, ninguém quer, eu quero. Eu acredito muito nisso, Dan, que se você quer, você tem que ir atrás. Vai fazer o que tem que ser feito, entendeu? Sim. Então, aí eu falei, tá bom, já que vocês não querem, então eu quero. Aí foi quando eu comecei a me organizar pra fazer. E legal esse posicionamento seu de chamá-los pra conversar, passar a sua visão, né? E chamá-los pra ser sócio, inclusive, Sim. né? Isso mostra... É um gesto de gratidão, eu entendo, Sim. né? Que talvez... Até esse momento, tudo que você teve ali foi um pouquinho fruto do que seus pais fizeram por você, né? E seu irmão também. Totalmente, Dan. Não existiria Pastel do Léo. E nessa hora, então... Que legal, Flavinha. Eu acho que hoje, até lá no nosso evento, eu acho que o que eu falei conectou tanto com as pessoas. Por quê? Porque muitas vezes os fundadores não enxergam que a gente tem gratidão por eles. Que nada do que a gente tem hoje, assim, seria possível se eles não tivessem começado. Então, muitas vezes a gente realmente não sabe como falar, mas isso também é questão de maturidade, Sim, né? sim. Mas a gratidão existe. Não existiria Pastel do Léo sem os meus pais. Sem o esforço deles, sabe? Meus pais são da geração de pasteleiros que batia a massa na bacia de alumínio. Que não tinha prensa, que era aquela massa de farinha toda esfarelada para jogar no cilindro leão e afinar, quebrando até dar certo, sabe? Então, assim, se eu não tiver gratidão por isso, por todo esse esforço que eles tiveram, eu não tenho gratidão por nada. É verdade. Entende? E a Feira Livre, ela tem essa pegada, até voltando um pouquinho, né? De ser um trabalho muito mais desafiador do que uma loja, né, Flávia? Você que conhece os dois ambientes hoje, né? Você pode falar com muita propriedade. Se vai chover, já muda todo o cenário. De repente, você produziu um monte de pastel e aí cai um pé d'água em São Paulo, que praticamente são várias estações no mesmo dia, né? Aí você fica com um monte de pastel parado. Ou, de repente, vê um movimento que você não espera. São muitas incertezas nesse ambiente de feira, né, Flavinha? Sim, então... a feira é um grande desafio. É uma relação de amor e ódio. Porque quando acontece essas coisas, você fala, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Vou largar isso. Total. Vou largar isso, pelo amor de Deus. Mas aí você, ao mesmo tempo você se diverte, você ri, sabe? Aí vem aquela criança que te dá aquele abraço maravilhoso, que você fala, ganhei meu dia. Sabe? Que você sabe o nome, que te traz um presente. Quando eu tava grávida, Danilo, o tanto de presente que eu ganhei. Sério? Juro por Deus. Legal. Tipo, toalha. E aí a criança vinha, trazia um bibelozinho pra mim. Ai, eu trouxe pro Léo, tia. Sabe? Então é muito amor. Assim, é uma relação construída. E eu acho que, pelo menos na minha barraca, eu sempre cultivei isso. Não só pra mim, mas pros meus funcionários. Eu sempre falo pra eles assim. Falo, gente, a barraca, ela não é da Flávia, da Tereza, do Fábio. A barraca quem faz somos nós. Então, o cliente, ele tá vindo aqui não só para ver eu, o meu irmão, a minha mãe, meu pai, é para vir ver vocês. Cria uma relação com eles. Fala, conversa, pergunta o nome. Tenta entender aquela pessoa. Essa relação vai te dar muitos benefícios. E um exemplo clássico. Quantas vezes você foi numa barraca de pastel e erraram seu pedido? Já aconteceu. Só que você sempre vai na mesma barraca? Sim. Sim. Você perdoou, não perdoou? Sim. Então, sim. Eu acho que quando você cria uma relação, a pessoa, ela tem mais empatia por você. A minha barraca de sábado e domingo é uma loucura. Eu juro pra você. Quem me vê trabalhando, acha que eu sou louca. É tanta gente. Tem hora que... E os meus funcionários também. A gente tem a mesma vibe, assim. E eu falo pra eles, se vocês não constroem uma relação, a linha de perdão, ela é muito
tênue, assim. Sim. Agora, se o cara te conhece, sabe seu nome, sabe que você é parceiro dele, ele vai falar, ai, tudo bem, acontece, vamos lá, segue a vida. Vai, vocês estão trabalhando. E isso acontece demais com a gente. Então, eu acredito que relacionamento é a base do atendimento, sabe? Faz todo sentido. Eu tô aqui, você tá falando, eu tô aqui refletindo, eu lá na barraca comendo pastel. E uma coisa que cativa bastante, Flavinha, não sei se talvez lá você tenha essa percepção, mas quando a pessoa te chama pelo nome, sim, ela te trata nominalmente, parece que você se sente muito mais próximo, sim, né? E te dá, sei lá, mais prazer em estar ali presente, comendo naquela barraca. Sim. Né? Você se sente muito mais parte daquilo. Eu falo como cliente, na posição de cliente, né? E talvez, não sei se a sua equipe ela é treinada nesse sentido, mas talvez isso é o tipo de coisa que faz a diferença no atendimento. Faz. Né? Eu aprendi isso organicamente, observando, né? Por osmose, assim. Vendo meu irmão, vendo meu pai fazer. Porém, quando eu fui fazer esses cursos, né? Aí tem um livro muito legal que é do Dale Carnegie. Eu acho que todo mundo tem que ler esse livro. Que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Até se você não leu, leia. Ele é muito bom. E ele fala dicas que você pode aplicar na sua vida para relacionamento. E venda, atendimento é relacionamento. E isso é uma coisa que, indiferente se o meu funcionário vai ler ou não, tudo que ele ensina ali, eu vou ensinando eles, sabe? Então, essa questão de saber o nome do cliente, olhar nos olhos do cliente, ter interesse genuíno pelo que o cliente está falando, assumir quando você erra, e assumir genuinamente aquele erro. Então, tudo que eu tenho de conhecimento de atendimento e tudo mais, faço questão de mostrar para eles, explicar o porquê. Então, sempre como fazer e o porquê fazer e o que vai causar aquilo. E na prática, quando acontece, eu mostro. Tá vendo? Você lembrou o nome daquela moça. Você viu como ela te tratou? Nossa, Flávia, ela me deu até um abraço. Por quê? Porque lembrou o nome dela. Você lembrou o nome do filho do cara e deu uma cadeira para ele sentar, porque tava tudo cheio, só que era criança. E você olhou para aquela criança. Você acha que ele vai na nossa barraca ou na outra? Aí eles falam, na nossa. Então, é isso. Então, assim, eu acho que você tem que mostrar, se você tem conhecimento, para quem não tem. E por que faz, e como faz. E você sabe que essa questão de você ler, a gente tem hábito de leitura, eu sei, você até muito mais do que eu, e eu até admiro muito isso daí, aprendi, até peguei um pouco de gosto, sim, de tanto você comentar sobre livros e tal, e nesse livro do Dale Carnegie que você falou, realmente fala de chamar as pessoas pelo nome e tudo mais, né, tem essas passagens assim, e aí você começa a perceber que pessoas que nem fazem nenhum estudo, nenhum curso, não lê, tem esse hábito e é uma pessoa cativante. E aí, quando você identifica, você cruza um hábito, quando você fala, o cara tem isso natural. Talvez é isso que faz a diferença na vida do cara ali, de ser uma pessoa bem agradável, bem próspera. Ele tem algumas habilidades naturais, né? Sim. Que talvez ele nem saiba, ele nem procurou em livro, ele só vai colocando em prática e dá resultado, né? Isso e eu acho que, na verdade, a gente tem a possibilidade de aprender. Né? Exato. E observar. E esse livro realmente foi feito através de observação, de comportamento mesmo, né? O que gerava resultado. E até assim, para nós, eu tenho o Léo, você tem os seus filhos. Lorenzo, a Gigi. Isso. Beijo para minhas criancinhas também. Lorenzo e Gigi, beijo, pai. Acho que a gente tem a obrigação de passar essa informação, esse conhecimento, que nem todo mundo tem esse acesso. Então, por exemplo, você tá com seu filho, eu faço o Léo cumprimentar todo mundo. Ele tá na barraca, ele é cliente da mamãe, dá oi, é o fulano, é o ciclano. Porque isso vai desenvolver uma geração diferente. Eu acredito muito nisso, que a próxima geração que tiver isso, as pessoas que tiver esse tipo de relacionamento, essa desenvoltura, são as que vão dar certo. Vão fazer diferença. Flávia, você falou uma coisa, matou a pau que eu tava pensando aqui, ó. Eu, há uns dias atrás, aí tava ensinando o Lorenzo a fazer um aperto de mão. Por quê? Eu numa roda de amigos, assim, num ciclo, não vou nem citar, porque vão se identificar, talvez, né? Você chega pra dar mão para um homem, e ele, às vezes, ele tá, olhando pro lado, ele nem olha para você assim, ó. Ou ele chega no ciclo e, aperta a mão olhando pro lado. Você fala, se cumprimenta uma pessoa assim, você olha no olho, oi, tá tudo bem? E vai pra próxima, oi, tá tudo bem? E não, sabe, a pessoa que chega toda desconectada com o ambiente e tal. E aí eu falei pro Lorenzo, você, toda vez que for apertar a mão de um homem, olha no olho. Sim. Fala, oi, tudo bem?
entendeu? Ensinando um aperto de mão, que talvez isso já tenha até se perdido, nem que vai se perder nas próximas gerações, talvez até se perdeu já, porque eu não tava cumprimentando uma criança, não, tava cumprimentando o cara mais velho do que eu, de 50 e poucos anos. Sim. Olha que coisa interessante, né? De se parar para refletir. Mas enfim, vamos falar mais um pouquinho só essa questão do Pastel do Léo, como que você posiciona esse trabalho, que já não é mais um ambiente da feira, numa loja, é o mesmo público que você busca, ou você fez um posicionamento de marca diferenciado? Qual que foi a sua estratégia para começar com o Pastel do Léo? Eu pensei sempre em algo diferenciado dos pastéis Okabe, né? Porque é um ambiente diferente, o comportamento de compra é diferente, a ocasião de compra também é diferente. Então, o Pastel do Léo, ele tem como foco o delivery, né? Os marketplaces e também a nossa venda direta. Então, eu tinha que pensar nisso. Poxa, eu não estou recebendo o cliente na minha barraca. Ele está recebendo o meu produto na casa dele. Como que ele vai receber isso? Qual vai ser o posicionamento disso nas redes sociais e no ambiente online, né? No começo, eu não queria aparecer, eu apresentava mais o pastel, o produto e tal, até que eu participei de uma palestra de marketing do João Branco, onde ele falava sobre a humanização da marca, como isso é importante. E eu comecei a refletir, eu falei, poxa, é verdade. E através de alguns vídeos onde eu aparecia, muitas pessoas começaram a comprar. Por quê? Porque me viam, passava credibilidade. Eles faziam essa associação com a feira. Então, começaram a entender que era o mesmo pastel, a mesma massa. E aí, isso gerou muitas vendas, né? E graças a Deus, tá dando super certo. Então, eu acredito muito nisso. Que legal. E quando que você começou a perceber, assim... primeiro você trouxe esse ponto, né? Que você treina a sua equipe, você faz o conhecimento, vai em busca de conhecimento, de palestras, de livros, treina ali a sua equipe. E aí você talvez tenha percebido que você não tá simplesmente numa empresa que vende pastel, e sim que cuida de pessoas, que se relaciona com clientes internos, primeiramente, e depois os clientes internos. Quando que você teve esse insight, assim? Na verdade, Danilo, eu acho que eu tive esse insight comigo mesma quando eu fui fazer o curso em Campinas. Porque quando eu decidi ficar na área do pastel, até contei a história lá na Expo Pastel, foi algo muito forte que aconteceu na minha vida. E aí eu falei, poxa, acho que eu devo ficar aqui mesmo, então. Só que aí eu percebi que para eu ficar, eu tinha que me melhorar. Porque não adiantava eu querer coordenar 20 pessoas, gritando, falando grosso, não sabendo me relacionar. Falei, não, tem alguma coisa errada, eu preciso melhorar. Aí fui fazer terapia, fui fazer esses cursos, fui ler livro. E aí, nesse curso em Campinas, eu tive alguns puxões de orelha. Porque eu era muito vitimista, eu não me autorresponsabilizava, eu achava que ninguém ia aceitar o que eu queria fazer. Só que eu não entendia que eu precisava ser boa para conseguir tirar a parte boa da outra pessoa, extrair a parte boa da outra pessoa. Então, foi um processo. E, assim, é dolorido pra caramba, assim. Pra você ver que você tem muitos defeitos, que você precisa melhorar. Pra você conseguir, sim, olhar pra outra pessoa com empatia e falar, poxa, peraí, tudo bem. O que a gente pode fazer pra melhorar aí pra você, pra gente ajudar? Eu falo que quando você começa a se olhar, você consegue olhar o outro como um ser humano. Sabe? Sim. Então, a virada de chave foi bem nessa... É o reconhecimento, né, Flávia? Se reconhecer no relacionamento. Porque o julgamento vem quando você se julga muito forte. Então, você tem um julgamento tão forte, tão forte, tão forte, que o seu julgamento espelha no outro. Você entendeu? Então, muitas vezes, você tem que baixar isso para você conseguir enxergar o outro. Falar, pô, por que eu tô julgando o Danilo, sendo que ele é isso? Tanto de coisa boa que ele tem. Ele errou aqui. Mas e tanto de coisa boa que ele faz por mim? E antes eu não conseguia fazer isso. Eu só olhava aqui. Você entendeu? Por quê? Porque no meu íntimo, a Flávia só olhava isso dela. Não olhava o que eu fazia de bom. Você entende? Então, nesse curso, eu tive alguns tapas na cara. Aí, nesse meio caminho, como era em Campinas, toda ida e volta era 1h40 de carro. Eram 2 vezes no mês.
Que curso que era, Flavinha? É o curso que até o Milton trabalha lá, da Luminari. Do Pedro Zaros. É legal deixar para o pessoal, de repente, pesquisar. Se serve quiserem, como uma referência também, né? Sim, é bem legal. Só que depende muito da sua vontade de desenvolvimento. É igual terapia. Você só melhora se você quiser, se você estiver disposto. Se você fizer os exercícios. Se você parar para refletir. Porque a semente é plantada. Você tem que ir lá e molhar ela e adubar para ela crescer. Não é algo automático, tipo um driver que você instala e ele começa a funcionar da noite pro dia. Teve pessoas ali no meu grupo que, assim como entraram, elas saíram do mesmo jeito. Porque não se abriram para tentar. Não se abriram para evoluir. E é dolorido, Flavinha? Muito. Eu era chorona da sala. Eu chorava toda a aula eu chorava. E aí, até no final do curso, eu falei, gente, eu acho que eu chorei tanto nesse curso, porque eu me sentia tão à vontade para abrir as minhas feridas e mostrar tudo que eu tinha que quebrar de crença e tudo mais, que eu não tinha vergonha. Eu também não tenho muita vergonha de chorar, de falar. Eu não tenho esses problemas, assim, sabe? Então, foi muito bom essa fase, assim. Porque aí, como era muito longo o trajeto, eu ia ouvindo podcast, ia ouvindo audiolivro. Então, foi um período que eu me desenvolvi muito como pessoa. Aí, com a terapia, com tudo mais, eu comecei a enxergar o porquê que eu era desse jeito, o que me causou ter esse julgamento tão forte, ser tão forte comigo mesmo, assim, sabe? Então, eu acho que, como eu vou te falar, assim, me puxar tanto, sabe? E aí, hoje eu consigo enxergar isso, que a gente trabalha com pessoas. O que a outra pessoa vai fazer com o que você oferece, aí é dela, não é seu. Você não consegue controlar. E quando você entende isso, eu acho que o peso diminui muito mais. Show. Perfeito, Flavinha. Eu concordo, eu acho que é um pensamento bem evoluído, até e isso aí abre portas para você se relacionar com pessoas dentro da sua empresa, porque a gente não tá ali com um robô fritando pastel, fazendo massa de pastel, né? Existe um relacionamento humano e às vezes você se vê no direito de ter um dia ruim e quando o funcionário tem um dia ruim, você não quer entender. Você fala, tá com o corpo mole, tá querendo ir embora mais cedo, tá querendo alguma coisa. Eu acho, Dan, na verdade, que você consegue trazer luz para eles entenderem como eles também estão. Porque quando eu cheguei ali para trabalhar com eles, é claro que a equipe já mudou toda, tem muita gente nova e tudo mais. Mas eu me lembro que quando alguém tinha um dia ruim, eles destratavam todo mundo. Um ficava brigando com o outro. Aí eu comecei a plantar com eles. Falei, gente, todo mundo tem dia ruim. Só que não é porque você tem um dia ruim que você vai tratar o outro mal. Vocês têm aqui uma equipe, vocês passam muitas horas juntos. Então, o que vocês têm que fazer? Verbalizar. Hoje eu não tô muito bem, gente. Eu vou ficar mais quietinho aqui, eu vou passar aqui nos 7 rolos de boa, não vou cair meu rendimento, mas me deixa quietinho. A chance de você ferir alguém com as suas palavras porque você não tá num dia bom vai ser muito menor. E aí eles começaram a fazer. Então, assim, graças a Deus, é claro, toda equipe vai ter problema. Sempre vai ter uma discussão. Divergência de pensamento, de opinião. Isso. Mas quando você começa a mostrar para eles que eles conseguem ir por outro caminho, e eles lembram, eles põem em prática, eles veem que acontece e funciona, aí eles começam a mudar o comportamento. Não, muito bom. Isso daí me faz já pensar, até puxando um gancho de uma outra pergunta aqui, do quanto você, a Flávia agora, saiu para se qualificar, para buscar evolução e gerir, né, a empresa dos seus pais até então. Você ainda está na Pastel Okabe, tem a Pastel do Léo e muito se romantiza essa questão de a mulher tem que ser boa dona de casa ou boa gestora do lar, tem que ser boa mãe. Existem postos que a mulher ocupa com muito mais eficiência do que o homem e tal. Então, tipo assim, joga muita carga que a mulher tem que ser boa sempre. E às vezes acaba deixando algumas fraquezas invisíveis, que mulher também é ser humano, né? E aí que entra um pouco da pegada do empreendedorismo feminino. Né? O quanto isso acaba sobrecarregando, às vezes, a pessoa, a mulher, com aquele sentimento, eu vou ter que dar conta, eu vou ter que ser forte, eu vou ter que ser boa aqui na empresa e lá em casa também. E gera reflexos
a pessoa às vezes tá tendo um burnout invisível, chega silencioso, ou vai para uma terapia também, porque não tá dando conta de todo o recado. Você se identifica com isso de alguma forma, Flavinha? Você acha que, Sim. que isso daí é muito romantismo do mercado, da sociedade, mas na prática não se aplica muito? Na verdade, Danilo, eu acho que eu tenho que perguntar, na verdade, para as mulheres, se elas estão sendo boas com elas mesmas. Quão boa ela é com ela mesma? Quantas vezes ela se escuta? Quantas vezes ela faz algo por ela? Porque eu acho que quando a sociedade acha, ou cobra, ou quer que a mulher seja boa, é porque ela não tá olhando para você como um ser humano. Então, não tem que ligar para a sociedade o que ela quer, que você seja boa naquilo ou no outro. Porque ninguém tá ali. Ninguém tá passando pelo que você tá passando. E cada ser humano é único. O que é fácil pra mim é difícil pra você. O que é difícil pra você é fácil pra mim. Você tá entendendo? Independente de sexo, né, Flavinha? Então, assim, e eu entendo, porque eu também sou mulher. A carga da mulher é pesada, sabe? A gente tem filho, a gente pensa na organização da casa, a gente já é criada numa família, numa sociedade que a gente vem com esse pensamento de que eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar do marido, eu tenho que ser uma boa profissional, eu tenho que ter um bom desempenho na minha profissão, eu tenho que ter uma carreira brilhante. Cara, você tem que ter. Só que antes de ter tudo isso, se você não tiver saúde, se você não estiver bem com você, nada vai acontecer. Não adianta você querer ter 10 CNPJ se o seu CPF está indo pro ralo. Você não consegue fazer uma academia, você não consegue fazer algo que você gosta. Você não consegue passar 1 hora com teu filho, você tá entendendo? Então, assim, eu acho que a sociedade sempre vai te cobrar. Só que a cobrança só vai pegar em você se você deixar. Ai, Flávia, mas é fácil você falar isso porque você faz terapia, porque você tem a sua família. Cara, eu tenho meus perrengues também. Você entendeu? Sim. Eu também acordo lá super cedo para eu poder conseguir ir para academia, porque senão eu sei que depois eu não consigo ir. Você entende? Então, assim, só que como que eu consegui isso? Através da priorização. Eu entendi que se eu não estivesse bem, meu filho não ia estar bem, minha empresa não ia estar bem. Você entendeu? Então, eu acho que hoje a mulher, ela tem que sim olhar para ela mesma, enxergar o seu valor e falar com as pessoas que ela tem relacionamento. Meu filho, eu verbalizo com ele. Eu falo para ele quando a mamãe tá estressada, quando a mamãe precisa de um tempo, sabe assim? Porque ele tem que saber que eu sou humana. E as minhas relações também. Se eu não tô bem, eu falo com os meus funcionários, hoje eu não tô legal, então a gente vai resolver isso amanhã. Sabe assim? Sim. Vai dar tudo certo. Fica em paz, vai dar tudo certo. Amanhã a gente vai resolver isso. Porque eu sei que se talvez naquele dia eu for além, eu não vou ser a Flávia boa. Vou ser uma versão da Flávia que não vai ser boa nem pra ele, nem pra mim. Ou a solução pro problema, pra demanda que tá ali naquela hora não vai ser a melhor que você daria, né? Então, assim, eu acho que Mulher Maravilha é um personagem. Sim. Eu acho que isso daí, Flavinha, sem levar muito pro lado só feminino, né? Mas pro homem também isso vale muito. Eu mudei muito meu estilo de vida nos últimos anos, depois que eu passei a acordar mais cedo e só olhar o WhatsApp depois das 8. Eu falo, não, o começo do dia são 2 horas que eu quero pra mim e eu vou me cuidar. E aí mesmo essa linha de raciocínio sua, meu CNPJ vai estar forte, ou vou trabalhar para ter um CNPJ muito mais forte se o meu CPF estiver muito legal. Sim. Porque não faz sentido, e não faz sentido de repente eu ser muito legal no Instagram, no YouTube, onde quer que seja, para uma galera profissional, se dentro da minha casa eu não tenho reconhecimento dos meus filhos, Sim. da esposa. Isso é um grande conflito para mim, Danilo. Então, quando a gente estava falando antes de começar, você assim, Flá, você pensa em trabalhar a sua imagem na rede social e tudo mais? Então, eu tenho um certo, sei lá... cuidado porque antes eu não de avançar, porque... Eu não quero ser uma pessoa que eu não sou. Quem conhece a Flávia sabe que eu sou desse jeito. O que eu tô conversando com você aqui é o que eu faço, é o que eu falo. Você tá entendendo? Sim. Se eu tiver que conversar com você lá fora, vai ser do mesmo jeito. E aí, na rede social, eu vejo que as pessoas hoje, elas colocam uma imagem muito inalcançável.
sabe? E isso gera pessoas frustradas, sabe? Sim. E eu acho que a realidade de vida é outra, sabe? Assim, então, o que você falou é muito verdade, sabe? O que você quer mostrar para o mundo? O que é aceitável pela sociedade ou quem você é de verdade? Exatamente. E aí a gente passa a viver tanto no artificial, querendo ser o que não é, que, você acaba criando um conflito interno com você ali, que eu vivi isso e quando eu ficava ali como influenciador no Instagram e tal, me cobrava com o horário de fazer stories, tinha dia que eu não queria, eu tenho umas berebas na boca, herpes que dava bereba, eu falo, puta, hoje eu tô com bereba, tem que aparecer e eu não queria, aí você começa a falar assim, quer saber? Foda-se. Tipo, vou tocar o foda-se aqui e deixa rolar, entendeu? E aí, se eu não aparecer hoje, amanhã eu apareço. E se não for semana que vem também, e tá tudo certo. Essa cobrança de mídia, né? Que acaba recaindo sem você querer. Sim. Né? E aí você vai olhando porque assim, você vai tipo, meio que navegando no Instagram e você começa a ver o perfil do outro camarada que também faz. Aí você fala assim, puta, que legal. Você começa a se inspirar, até o momento que você meio que se perde nisso. Eu vivi isso, hoje, tipo, já tenho minha mente mais formada, que eu não preciso ficar nessa vibe de todo dia. E é o que eu falo, eu venho aqui pro YouTube, faço um podcast, bato papo nessa relação pessoal, que eu acho muito mais legal do que ficar no artificial ou só na mensagem. E, de uma certa forma, gera conteúdo que é o meu objetivo, tá levando mensagem pro pessoal, tá gerando conteúdo pro pessoal. Sim, tem propósito, né? Tem propósito. E aí, tipo, é a minha forma, é a forma que eu encontrei. E tá tudo certo também, Sim. entendeu? Isso acaba sendo bem, bem saudável. Mas, enfim, quero te ouvir mais. Vamos seguir aqui. Ainda falando de empreendedorismo feminino, né? Que foi um dos temas da palestra. Na verdade, foi o tema principal da sua palestra, né, Flavinha? Empreendedorismo humano. Humano, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, qual que foi a pegada. Eu, de verdade, acabei não conseguindo aproveitar tanto a palestra como organizadores. A gente não se dá esse direito de sentar e ficar vendo uma palestra como deveria. Mas fala um pouquinho, eu sei que ali mexeu muito com o pessoal, com o público, sim, né? E queria que você trouxesse um pouquinho dessa visão, desse empreendedorismo e essa humanização aqui pra galera. É que, na verdade, assim, gente, quando os meninos vieram me procurar, eles falaram, Flá, você vai palestrar. Na época, eu não queria. Falei, não tô afim e tal. E aí, eu fui viajar com o Juninho lá pra Nova York, com o pessoal do hambúrguer. E lá tive a possibilidade de conhecer algumas pessoas e algumas mulheres, né, de outro segmento. Conversando com elas, eu voltei renovada, assim. Eu voltei pensando, poxa, eu acho que eu tenho que falar assim. E aí, eu comecei a digerir, entender o que eu ia falar. E aí, quando eles falaram, você vai falar sobre empreendedorismo feminino. Eu fiquei pensando, eu sou empreendedora, eu sou mulher. Mas, além disso, eu sou humana. O que eu sinto? O que um homem sente? A gente sente a mesma coisa. Ele tem medo, eu também tenho. A gente tem receio, a gente tem traumas. Então, por que eu vou segregar? Por que eu vou colocar a palestra para a mulher? Cara, não. Eu tenho que falar para o ser humano em geral. Para os dois. Porque, além de tudo, quando a gente fala de ser humano, a gente fala de empreendedorismo, a gente fala do pastel, a gente sabe que tem muita família que empreende junto naquele ramo. Verdade. Você sabe que os meus amigos dos outros segmentos que foram no nosso evento, eles falam que eles nunca viram um evento com tanta família junto. Então, olha a responsabilidade que a gente tem. E quando eu penso nisso, eu penso em família, eu penso que é uma unidade. E aí, vocês falarem pra mim, você vai falar de empreendedorismo feminino. Falei, será que eu não vou estar segregando mais isso? Então, eu falei, não, peraí. Então, ao invés de pegar uma coisa que é boa, que já é essa união familiar que vai ter homem e mulher, você vai dar uma separada, vai colocar um degrau nisso, sem necessidade. Com certeza. Então, eu falei... Ótimo pensamento. Aí, eu falei, bom, então vamos seguir por essa linha. Tô falando pra vocês, que são humanos, são pessoas. E aí, é claro, no meio da palestra, eu inseri algumas coisas de visibilidade da mulher por ela mesma. Então, tipo, você é mulher. O que diferencia você do homem? Nada. Ai, mas eu tenho muita coisa pra fazer e não sei o quê, não sei o quê. Também, tudo bem, mas ele também tem. Então, por que você não faz?
Sabe assim? É legal. Talvez você foi numa proposta oposta ao que muitos esperavam. É isso. Que era ouvir você falar que mulher isso, que mulher aquilo, que não sei o que. Não sei o quê. Cara, o coitado não te paga os boletos, não, filha. Tá entendendo? Excelente. Então, bora, vamos. Você tem que se acolher, você tem que se respeitar, mas você também tem que saber que você tem um objetivo, você consegue fazer. E para os homens, cara, você tem uma mulher do seu lado, honra a sua mulher. Por que você tá aqui sozinho hoje? Por que você não trouxe a sua esposa? Como que você quer crescer se a sua mulher não tá do teu lado? Como que ela vai entender onde você quer chegar? Se ela não sabe o caminho que tem que percorrer. Então, quando a gente faz esse tipo de conversa com essas pessoas e você traz à tona o público em geral, você consegue pontuar para os dois lados. Para o homem e para a mulher. E aí a valorização. Quando eu falo de empreendedorismo feminino, é autovalorização e valorização da sociedade em geral da mulher. Sabe assim? A valorização do seu parceiro, do seu patrão. Olhar para aquela mulher e falar, nossa, aquela mulher ali dá show, hein? Caramba. Não, a minha mulher tá aqui do meu lado. Sabe assim? Ela sabe tocar essa empresa igual eu. E graças a ela, a gente tá aqui, ó, bem. Imagina o poder que esse casal vai ter. Porque até então, para muitos, tipo, passar esse reconhecimento pra mulher acaba sendo uma objeção. Tipo, falar, pô, como que a mulher que é a cabeça da empresa e não eu, por exemplo, o homem, né? Eu até faço um paralelo aqui dentro da minha família. A Carla toca a empresa, a nossa franquia, e ela que é a cabeça, e pra mim tá tudo certo. Isso. Eu acho ótimo. E eu admira acho ótimo, ela. muito, porque o desafio de pensar, de ter estratégia, de cobrar, é o mesmo que seria pra mim. Sim. E ela cumpre com Maestria. excelência, mais até do que eu. E isso é legal porque, assim, a gente tem que entender que os perfis, eles se completam, Sim. né? Aonde eu sou fraco, onde é um ponto fraco meu, ela é ótima. Perfeito. E aonde ela, tipo, ela pega meio pesado, eu vou lá dar um toquinho e vai seguindo. O negócio daquela, né? Sai um pouquinho, mas vai. Sempre em frente, e foi né? um puxão de orelha, assim, em geral. Até o Vinícius lá, que era um expositor, né? Que tava lá expondo. Ele chegou em mim, me abraçou. Ele falou, Flávia, que mensagem. Olha, eu quero levar minha esposa em todos os eventos a partir de agora. Ele falou, porque muitas vezes a gente briga porque ela não entende o que eu tô aplicando ou porque eu tô fazendo. Só que oportunidade que ela teve de aprender? Eu falei, pois é. Eu falei, então assim, eu sei que tal. Eu fui lá para falar da minha história, do que é empreender e tudo mais. Mas eu acho que o que eu mais queria era isso, que as pessoas enxergassem. Tanto o homem quanto a mulher, que eles são humanos, que todo mundo erra, mas que o apoio é essencial. Seja o apoio de você mesmo pelo que você faz, o apoio do seu companheiro com a sua companheira e da sua companheira com o seu companheiro. Porque às vezes fala assim, vai endeusar a mulher e o cara. Não, o cara também, ele tem que segurar a bronca. Eu sei que eles também trabalham bastante, dão o seu melhor, então tem que valorizar. Os dois têm que ser valorizados. E também a questão da empresa familiar. Então você honrar o que o seu pai e sua mãe fez e entender que o tempo deles é diferente do nosso. Muito. Você entendeu? Muito diferente. E a gente também entender que o nosso tempo é diferente do nosso funcionário. E que se você tem acesso à informação, você tem que tentar ensinar, tentar passar. Sabe assim? É o crescimento, a evolução da sociedade de forma prática ali no seu dia a dia, no seu microambiente, que é a sua empresa, né? Você levar a evolução. Você trouxe um ponto, e eu até pego esse gancho aqui, que você viajou para Nova York com o pessoal do burger, né? Ou seja, o que uma pasteleira foi fazer lá em Nova York, no meio da galera do hambúrguer. E aí, eu queria até que você explanasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de fazer network, a importância do network, que a gente já sabe dentro do pastel, que isso, de certa forma, praticamente não existia. E de um tempo para cá, a gente provocou muito isso, né, Flavinha? Dentro do movimento Pasteleiros do Brasil. Só que também abriu mais uma caixa. Por que não fazer um network com o cara do burger, da pizza, do japa, da comida japonesa, né? Isso de certa forma, te trouxe mais conhecimento para aplicar dentro da sua empresa? Sim. Assim, Danilo, eu acredito muito que networking é relacionamento. É você conhecer outras pessoas, abrir seu campo de visão, sabe? Assim, olhar além.
trazer novidades, possibilidades, resolução. Então, quando surgiu a oportunidade de ir lá pro Burger Tour, eu do nada, assim, eu tava com o Juninho, e só para entender, né? A gente criou um relacionamento com o Thiago Benedetti, da Smart Burger. A gente conheceu eles no iFood Move. Sim, a gente tava... Isso. E aí, depois disso, eu comecei a conversar muito com ele. Ele é muito inteligente. E aí, a gente conversando, não sei o quê. E aí, eu conversando com o Juninho, eu falei, Ju, vai ter ali o Burger Tour New York. Eu tô com vontade de ir. Eu já queria ir pra Nova York, não encontrava acompanhante. Eu vou e faço amigo lá. Daí ele, ô Flávia, você vai? Eu falei, vou. Se você for, eu vou. Eu falei, então vamos. Já comprei, tá aqui, ó. Pá. Aí ele, então também vou comprar. Comprou. Sabe? E aí eu tenho um amigo Você ia sozinha? Não, ia sozinha. Ai, que doideira. Eu falei, não, eu vou. Porque eu vou perder a oportunidade porque eu não tenho companhia. Poxa, eu tenho mais 100 empresários lá. Nossa, então. Eu faço grupo amigos. de empresários, com certeza. Alguém vai me acolher lá. Aí foi muito engraçado, porque até eu liguei para um amigo meu lá do sul de Minas, o Pedro, e ele trabalha com lanche lá. Eu falei, Pedrinho, é o seguinte, eu vou para Nova York com 100 hambúrgueres e você não vai. Pô, meia hora depois, deu uma provocada. Ele, já comprei, eu vou junto. Então, eu já fui com 2 pessoas, mas mesmo assim, o pessoal do hambúrguer, eles me receberam muito bem. Muito bem. E eles perguntaram isso. O que vocês do pastel estão fazendo aqui? A gente quer fazer conexão, a gente quer conhecer vocês. E era um interesse genuíno mesmo. Eu queria saber como eles faziam. Porque que acontece, gente? O pastel, até agora, como você acabou de falar, não tinha essa cultura de troca de informação, de ajuda mútua, né? Então, quando eu conheci pessoas de outros segmentos do food service, e eu vi que eles se relacionavam, eles trocavam ideias, eles compartilhavam receitas, eu falei, meu Deus, mas esse povo tá evoluindo, né? Nossa! Eu falei, Thiago, mas você vai passar a receita do seu... Vou. Ele tá vindo aqui. Eu falei, e o que forno você tá usando? Tal. Eu falei, nossa, eles são maduros. É um mercado mais maduro que o nosso. E aí, me deu essa curiosidade. Eu falei, como que eles fazem? E aí, como a gente já tava com o evento dos pasteleiros, eu falei, pelo menos vou aprender como que eles fazem um burger tour. Quem sabe eu não faço o pastel tour, né? Então, tudo é aprendizado. Então, eu falei, se ninguém quiser me acolher, eu vou estar em Nova York, vou estar viajando, vou estar feliz. Se eu não aprender nada com eles, eu vou estar visitando outras operações de diferentes ramos alimentícios, que foi lamen, que foi carnes diferenciadas e assadas, vários tipos. Eu vou aproveitar alguma coisa de lá, você entendeu? Então, nada é perdido. Quando a gente fala de networking, se você tem interesse genuíno, você quer melhorar, você tem vontade, você tem predisposição e você não tem preconceitos, você só tem a ganhar. Você vai aprender e você vai evoluir. Então, tem que fazer. É isso, é um interesse genuíno e não fazendo sempre esperando alguém troca ou em só sugar a informação, levar a informação também é a troca, né? E você falou da maturidade do segmento e talvez isso que faz a gente refletir como que o burger chegou, sei lá, ali na década de 2010, mais ou menos, e os caras ganharam um mercado absurdo, que praticamente hambúrguer era McDonald's, Burger King, só. Aí depois começaram as hamburguerias artesanais. Aí eu faço um comparativo com o pastel, que, por exemplo, seus pais começaram, Sim. Os meus pais começaram na década de 80, 70, enfim. Por que não evoluiu na velocidade do burger? Sim. Né? Sendo que são muito mais antigos, muito mais tradicionais, uma comida típica brasileira, talvez pela maturidade, talvez por não trocar muita informação como deveriam e ficar segurando a informação para si, o segmento como um todo não cresceu e isso retardou o processo. Sim, né? Então eu acho que é muito válida aí essa troca, o networking. Muito bom, muito bom. Flavinha, a gente está quase para o final já. E aí eu quero fazer uma provocação aqui, deixar aquela pergunta no ar assim, né? Depois de tanta trajetória sua profissional, tanta trilha que você levou aí pela frente ou para trás, né? Que mensagem você deixaria hoje para a Flavinha que começou lá atrás, hoje já com a sua maturidade? Que mensagem você deixaria para ela? E talvez essa Flavinha lá de trás, ela esteja no mesmo nível ou ela se identifique, ou muitos se identifiquem com essa Flavinha lá de trás, que estão no mesmo momento e que fica agora com uma mensagem de, sei lá, de apoio ou de
Sei lá. O que você deixa aí? Essa questão aí mexe bastante comigo. Eu acho que eu falaria para ela que ela tem que ter paciência. E que o tempo de Deus é muito melhor que o seu. Muito bom, muito bom. É curto, mas é profundo. É profundo. Porque a gente vive num mundo tão imediatista, né? E hoje a paciência já virou uma puta de uma... sei lá, vira uma arma sua, né? Para lidar com pressão de mercado, com várias... Ó, lencinha aí. Com várias tempestades que surgem aí na vida do empreendedor, né? Então, paciência. Eu me questionei muito, Flavinha. Que não sabia se... Eu sempre achava que tinha que ser no meu tempo. Tudo no meu tempo, porque não ia... tem que ser agora, e não sei o que lá. Só que o tempo de Deus é no tempo certo. Então, talvez se as coisas que estão acontecendo hoje comigo acontecessem há 2, 3, 4 anos atrás, eu não iria ser uma pessoa boa para receber. Entende? Então, muitas vezes a gente quer no nosso tempo, mas não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. E Ele faz tudo certo, na hora certa, com as pessoas certas. Legal. E olha que eu tô imaginando aqui a Flavinha, que havia uma resposta da Flavinha lá de 18 anos de idade, de 20 anos. Você tá falando de 2, 3 anos atrás, né? Ainda assim, uma mulher madura, formada, mas que desse tempo pra cá evoluiu. Sim. É isso aí, Flavinha. Bom, antes de terminar, a gente tá quase terminando e eu sempre me esqueço. Trouxe um presente pra você. Ai, que lindo! Massa da Favorix. Uma bolsa térmica para você levar para suas viagens aí, quem sabe, né? Então, mais uma vez, antes de encerrar, é uma forma singela de te homenagear e agradecer a sua presença aqui no podcast, que trouxe muito conhecimento, muita mensagem para a galera aqui, não só para o público feminino, para o masculino também. Isso era uma coisa que eu tava pensando aqui, sabe? Porque eu não faço muito essa parada de homem e mulher. Pra mim tá tudo certo. Quem tiver que falar, não tem aquela posição de fala do homem, posição de fala da mulher. Né? Eu tenho muito essa preocupação. Até uma vez a gente conversando numa das conversas, também não vou aprofundar, você falou assim, pô, será que eu tô numa parada de cota? Será que não me colocaram pro cota, alguma parada assim? Você deve lembrar dessa fita. Eu falo, não, Flávia, pô, você é inteligente pra caramba. E eu te conheci no digital antes de conhecer pessoalmente. A primeira vez que eu te vi falando foi numa reunião nossa de embaixador e tudo mais. Eu falava, caramba, que menina inteligente, velho. Como fala bem e tal, né? Então, indiferente de ser uma menina, de ser um cara, eu dou espaço quando eu vejo que a pessoa ela tem maturidade, quando ela tem bagagem. Puta, eu acho legal chamar para bater um papo, para trocar uma ideia, porque isso aqui constrói, né? Isso aqui é uma forma de construir. Até esse negócio de cota, você deve ter visto o episódio da Tássia. Eu vi. E ela, lá no Falando de Delivery, e ela falou uma coisa que é muito verdade. Se você acha que você é uma cota, vai. Mesmo na cota. Porque quando você abrir a boca e as pessoas verem que você tem conteúdo, você deixa de ser essa cota. Sim. Você vira essencial. Sim. E é verdade. Ninguém tem que duvidar. Só você tem que comprovar que você é boa, que você faz por merecer. Com certeza, com certeza. E aí eu assinei embaixo. Foi isso que me fez pensar. Eu falei, caramba, acho que eu não cometi o erro de chamar por cota, jamais. Até porque, pô, já tive e recebo mensagem, né? Do pessoal, pô, leva a mulher, tem que levar mais mulher e tal. E, na verdade, não é nem sobre levar a mulher ou não. É sobre trazer pessoas que, pô, tem uma história bacana, que tem vontade de falar também. Porque, às vezes, você bate na porta de uma mina lá, fala, vamos lá bater um papo, tá, não tô legal, não quero. Ou não tem agenda, como já aconteceu com você mesmo. E também tá tudo certo. Então, eu fiquei até me preocupado, assim, me perguntam, será que eu fiz isso? Eu acho que não, né, velho? Pelo amor de Deus. Então, de verdade, mó satisfação a gente ter esse tempinho aqui batendo um papo. Eu que agradeço. De verdade, tá bom? Bom, galera, então agora, terminando esse episódio aqui, espero que você aí do seu lado tenha alguns pontos de reflexões, use algumas falas aqui como inspiração
né? Como eu disse lá no começo, a Flavinha me inspirou bastante em algumas ações, aí até mesmo ir para academia, né? A gente falava até antes de eu começar a treinar, tudo. Então, o bate-papo, ele tem essa construção, né? A gente está sempre tirando coisas boas de um simples bate-papo ali, onde quer que seja, e trazendo para a nossa vida. Então, eu espero que esse episódio tenha contribuído com você, tá? E que a gente possa se encontrar numa próxima oportunidade, num próximo episódio aqui. Tamo junto, pra cima, valeu!